Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Olha, eu ensaiei para não falar boa noite, né? Graça e paz. Que alegria, satisfação estar aqui. E quero começar agradecendo o privilégio, pelo convite aí, pastor Lucas, Camila. E muito obrigado, né? Cada vez que a gente vem aqui, a igreja está mais bonita, mais bem arrumada. E vocês são referências para nós, né? A gente fala, meu Deus, Arujá é muito bonito. Pessoal de bom gosto, está louco. Inspirando nós, né? E muito obrigado, de coração, uma alegria mesmo estar aqui. Um abraço para todos os pastores aí, queridos, né? Toda a equipe que compõe a liderança dessa igreja. Glória a Deus. E quero apresentar minha princesa que está comigo hoje, é a Leila. Fica em pé, meu bem. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero começar orando com você. Já nos preparamos através da adoração, do louvor. Eu queria que você tirasse uns minutinhos comigo para a gente orar junto, tá bom? Feche seus olhos. E vai ser uns minutinhos prolongados, mas vai valer a pena, tá bom? Então começa a orar no Espírito Santo. Pai, obrigado por esta manhã. Oramos, Pai, para a nossa edificação. Pai, eu sei que línguas devem ser interpretadas quando faladas em público, mas agora estamos naquilo que a Tua palavra diz, falando consigo mesmo e com Deus, para a nossa edificação. E eu invoco, Pai, nesta manhã, o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti. E oro para que o Senhor venha, Pai, através daquilo que está proposto, iluminar olhos do entendimento de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Iluminar os olhos do entendimento, trazer luz, Pai, trazer revelação. Nós nos submetemos agora, Pai, ao espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti e de Cristo Jesus, através do Santo Espírito. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai. Oh, aleluia. Você pode erguer a sua voz e adorar a Deus. Comece a desejar o conhecimento de Deus. Sabe, é um mês onde o seu pastor está tratando essa questão da família, e você pode agora imaginar um agir de Deus na sua família, na sua casa, na vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Por que não estender essa esperança para todos os seus familiares e ter essa esperança de que você e sua casa servirão ao Senhor, seja o seu cônjuge que não está aqui ainda, seja seus filhos, sejam seus parentes, pais, netos, qualquer um. Veja a sua geração, veja a sua descendência amando o Senhor, conhecendo essa boa palavra que você tem conhecido, e deseje que Deus possa mesmo ajudar você, de maneira que nada seja impedimento para você fluir e servir a Deus. Decida que você vai ser referência no meio da sua família, da sua parentela. Decida que você vai tocar na graça de Deus e vai ser exemplo. Eu não sei como te chamavam no passado, mas eles vão olhar para você como exemplo, referência. Eles vão ver Deus em você. E pode ser que alguns não estão falando com você agora, mas eu falo pelo Espírito de Deus que eles vão seguir você daqui a pouco tempo, porque eles vão querer saber o que aconteceu na sua vida, e toda a sua família será alcançada. Pai, obrigado, porque nós somos famílias benditas do Senhor, e nós não abrimos mão, ó Pai, da nossa parentela, não abrimos mão da nossa casa, nossos cônjuges, nossos filhos, e também todos os nossos familiares, Pai. Eles serão primeiros alcançados, Senhor, aleluia. Oh Pai, eu sei que por mais difícil que seja a gente atuar às vezes na própria casa, não é a nossa força, não é nós, eles vão ver o Senhor em nós, Pai. E obrigado porque nesses dias, nesse mês especial de família, ferramentas estão sendo acrescentadas para, Senhor, ajudar os teus filhos naquilo que é o teu propósito, Pai. Obrigado, Pai. Por isso, Senhor, famílias alcançadas, famílias benditas, famílias salvas, famílias fortalecidas, famílias restauradas, ó Pai, igreja forte, famílias fortes, Senhor. Oh, aleluia, o teu poder sendo, ó Pai, demonstrado.
o amor sendo demonstrado, bom caráter sendo demonstrado, respeito sendo demonstrado, transformação de vida sendo demonstrado, Pai, demonstrando, ó Pai, que em Cristo Jesus somos de fato nova criação, Pai. Isso reflete nos nossos atos, isso reflete na nossa postura, isso reflete na nossa resposta, isso reflete na forma como nós vamos lidar com eles agora. Oh Senhor, o Senhor mesmo nos estabeleceu como testemunha e fez isso com o teu poder. Nós somos uma exposição tua na terra, e pelo poder do Espírito Santo podemos demonstrar e comprovar que Jesus está vivo, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele perdoa. Aleluia. Pai, eu estou aqui diante de homens e mulheres que, como eu, foram redimidos, salvos, ó Pai, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o nosso passado não existe mais. E ainda que, Senhor, pessoas possam não reconhecer isso, eles vão ver os frutos, e Jesus disse: pelo fruto os conhecerão. Aleluia. Obrigado pelo poder do Espírito Santo que capacita, Pai. Senhor, eu oro para que qualquer área, Senhor, da nossa vida, às vezes nós nos acostumamos, nós nos acomodamos, Senhor, e tratamos como normal aquilo que não deve ser normal. Oh, que nesses dias, ó Pai, luz chegue oh, aleluia, indignação se levante na mente e coração dos seus filhos, que não mais precisam ficar nessa situação. Aquilo que não está bom seja ajustado, Pai, aquilo que está bom possa melhorar, porque a Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que não para de brilhar, ela brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Eu sei, ó Pai, que nós estamos perfeitos em Cristo, mas naquilo que estamos nos tornando não perfeitos ainda, porque a Tua palavra diz: agora vemos em partes, mas então veremos face a face. Seremos conhecidos como Ele nos conhece. Então, Pai, estamos caminhando para um aperfeiçoamento da nossa mente, para o aperfeiçoamento, ó Pai, de frear os desejos da nossa carne. Embora somos perfeitos em Cristo, não somos perfeitos ainda em tudo que fazemos, mas vamos nos tornar, seremos melhores a cada dia, porque caminhamos na perfeição, seremos perfeitos cada dia. Então, ó Pai, que possamos avançar um pouco mais. Estamos aqui reunidos como remidos e sarados e caminhando na luz e na salvação. Aleluia. Oh Pai, eu me lembro daquela canção do teu servo Manassés Guerra: Jesus, Tu és o mestre da vida. E o Senhor nos ensina a beleza de existir. Aleluia. Existir inspirado por Tua vida, Pai, Tua própria vida. Oh, é a Tua vida que nos inspira, é a Tua vida que nos conduz, é a Tua glória que eles vão ver em nós, Pai. Aleluia. Testemunhas, obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua graça, obrigado pela inspiração, Pai, para falar a Tua palavra. Oh, aleluia. Você pode orar um pouquinho mais só no Espírito e agradecer a Deus por aquilo que Ele já começou a fazer essa manhã. Aleluia. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Obrigado pela glória que já foi declarada, Pai, nesta manhã. O favor de Deus, o favor de Deus. Ei, você vai conhecer os efeitos desse favor. Você não viu tudo ainda. Você vai ver os efeitos desse favor. Você vai se surpreender. Esse favor vai te constranger muito ainda. É o amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Tantos considerados improváveis, ó Pai, serão referências nesse lugar. Aleluia. Oh, obrigado, Pai, pelo avanço e crescimento dessa obra, Pai, da igreja, da escola bíblica, da unidade que está aqui. Temos ouvido notícias, Pai, e não é sem motivo, Pai. Há uma base, há uma estrutura, há confissões de fé, há uma perseverança que o Senhor está honrando. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor, por famílias chegando e sendo acrescentadas, uma, mais e mais e mais. Obrigado, Pai, porque dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo rebanho de Deus que se reúne aqui em Arujá e está crescendo e avançando.
Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Ninguém será esquecido. Sim, Pai. Eu sei que é o Senhor que disse para o teu servo Abraão, Pai. Isso se cumpriu em Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As nossas não vão ficar de fora, não, Senhor. Seremos benditos do Senhor. Seremos benditos do Senhor. O Senhor já viu o nosso futuro. O nosso futuro já foi profetizado pelo Senhor, já foi dito pelo Senhor. Nós vamos concordar contigo, nós vamos rogar, nós vamos suplicar, nós vamos requerer, ó Pai, a salvação dos nossos entes queridos e vamos decidir andar na luz, porque somos famílias benditas do Senhor. Já está predestinado para todo aquele que crê e nós cremos, Pai. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por uma manhã de bênção, Senhor. Obrigado por uma manhã, Senhor, de salvação. Obrigado por uma manhã de esclarecimento. Obrigado por uma manhã onde o Teu Espírito, Pai, pode fazer mais do que eu posso fazer. E obrigado, Pai. Eu oro para que nenhuma palavra caia, Senhor, no lugar comum, mas encontre bom solo do coração, seja compreendida, praticada e frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Que haja, Senhor, frutificação completa em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho orado 10 minutos antes de pregar, aí depois eu desconto a pregação. Não sei se você gosta, mas o que eu tenho para responder para você é assim: time que se está ganhando não se mexe, né? Está funcionando. Pastor, como é que o senhor inventou isso? Não sei, começou e Deus não disse para parar, eu estou fazendo. Bom, hoje então, esse assunto está proposto aqui, finanças na família. Vocês estão num mês especial aqui da família, amém? Eu acho que eu sou o terceiro, né? E vocês têm ainda uma semana. Então, assunto de família é muito amplo. Estava falando com a Camila, e ela dizendo, mesmo que a gente pare e fale sobre algumas coisas, tem tanto para falar, e se eles quisessem ficar meses aqui falando desse assunto, com certeza seria assunto. Então foi muito bom que o pastor Lucas me deu um tema, assim, uma direção, porque família é muita coisa, amém? E vocês têm sido alcançados. Hoje nós vamos falar então sobre finanças na família. Finanças na família. Talvez não seja um assunto para você correr da glória, mas irmãos, eu quero desmistificar algumas coisas e vamos trabalhar esse assunto que é muito importante. Quem reconhece aqui que finanças é importante? Você sabia que, só numa introdução breve aqui, muitos casamentos terminam por causa de problema financeiro. Eu estava vendo um especialista na área, não sou não, mas sou pregador da palavra, mas um especialista falando que mesmo aqueles que não são considerados diretamente problema financeiro, é financeiro. Porque às vezes um problema não é diretamente falta de dinheiro, mas ele tem a ver com falta de dinheiro. Entende? Então ele estava dizendo que na verdade, se for pegar a pesquisa real, a grande maioria esmagadora dos casos de divórcio, separação, problemas da família, tem a ver com o dinheiro, com a falta de dinheiro, principalmente, amém? Então, quando a gente não é bem sucedido nessa área, a gente pode sofrer privações, a gente pode ter escândalos, a gente pode passar por coisas que o Evangelho não diz que nós deveríamos passar, amém? Existe uma resistência, a gente vai chegar nisso aqui nos tópicos e tal, de uma forma embasada, mas existe uma resistência na igreja do Senhor Jesus, eu sei que aqui não, mas você não é isento de ouvir coisas, talvez você vai ouvir seu pregador da internet, e ele um dia fala sobre isso. Existe uma mentalidade na igreja de Cristo que fala contra a riqueza, e eu quero responder isso com uma pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração recentemente, a perguntinha mais recente que Deus trouxe ao meu coração sobre isso, né? Pessoas falam que cristãos não podem ser ricos. Eu quero te perguntar uma coisa, que eu fiquei refletindo. Deus é pobre? Se você parar para pensar sobre isso, você já vai ter muita coisa respondida. Como Deus poderia exigir de nós aquilo que Ele não conhece? Como que Deus poderia falar para o seu povo, seja pobre, seja humilde? Baseado em quê, Senhor? Inspirado em quê?
Se Deus exigisse que você fosse pobre para ser um bom crente, você poderia questionar a justiça dele. Ô senhor, está muito fácil para você, né? O senhor tem tudo, não precisa de nada, o senhor é rico. E o senhor quer que eu seja pobre? Irmãos, Deus não é pobre. Amém. Glória a Deus. Então, como que a gente pode desenvolver finanças na família? Eu quero falar um aspecto. Primeira coisa, trabalhe a unidade. Repita comigo. Trabalhe a unidade. Eclesiastes 4, de 9 a 12, nós lemos o seguinte. Eclesiastes 4, de 9 a 12, eu estou lendo sempre na revista atualizada. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso aqui fala de associação, não necessariamente casamento, mas casamento é uma associação, amém? Família é uma associação. Você pode ter o seu cônjuge como parceiro, seus filhos como parceiro, seus pais como parceiro, e essa é uma sociedade. Isso é um ajuntamento, uma unidade. O que ele diz aqui? Que tem melhor paga do trabalho. Então, família não é para ganhar menos, família quando se junta é para ganhar mais. Ele diz que se houver uma queda, o outro levanta. Família pode passar problema financeiro, sim, mas se vocês estiverem em unidade, o melhor apoio que você vai ter é o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, por que não? Amém? Então, se houver queda, um levanta o outro, aleluia. Pode acontecer problema, mas você tem sua família para te ajudar. Fala de se aquentar, fala de 2 resistirem. É mais fácil resistir juntos, concorda comigo? Você não precisa passar problemas, esconder situações, estando em família, esconder as coisas da sua família. Não, a Bíblia fala de resistir juntos. E quando a Bíblia fala de 3 dobras, ela está falando de 2 pessoas e depois cordão de 3 dobras, é porque quando você está em unidade, Deus ele passa a ser essa terceira dobra. Amém? Não é isso que o Salmo fala? Da unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, quando há unidade... Existem outras escrituras que comprovam. Quando há unidade, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Quando há unidade, o Senhor se envolve. A unidade convida a bênção. Sabe, a bênção ela vai no lugar de unidade. Então, uma família que está em unidade vai alcançar a bênção. E aí, essa terceira dobra é o envolvimento do Senhor. É a bênção do Senhor. É aquele favor que nós cantamos, amém? Glória a Deus. Então, Amós, capítulo 3, verso 3, tem um contexto, mas essa escritura... Não é errado a gente falar ela separada também. Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta retórica, a resposta é não. Se não tem acordo, não dá para andar junto. Então, na família tem que ter acordo. Amém? Tem que ter acordo sobre os nossos desafios, nossos projetos, o que vamos fazer, o que vamos conquistar, o que vamos comprar. Muitas coisas não acontecem, acordo é um grande tema. Tem que ministrar sobre isso separado. Mas muitas coisas não acontecem na família por falta de acordo. Às vezes leva meses, leva anos, porque não tem acordo, né? Então, o que Jesus falou sobre isso também? Marcos capítulo 3, 25. Marcos 3, 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, você como família não pode ser uma casa dividida. Tem que ser time, estamos juntos, amém? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, marido e esposa têm que estar unidos no mesmo propósito. Amém? Se houver um compromisso financeiro, todos juntos. Não é mais fácil todo mundo junto? Você falar para o cônjuge, filhos, olha, estamos numa situação aqui, vamos dar uma segurada, mas daqui a pouco melhora. Juntos. Amém? Se houver também ganho, benefício, uma promoção, todo mundo junto. Que coisa boa você... reunir sua família e celebrar junto. Olha, ganhei algo, fui promovido, ganhei uma comissão, algo aconteceu. E ter unidade para fazer isso. Se houver sonhos, desejos, como comprar uma casa, viajar, todos juntos. Irmãos, é assim que funciona a família. Não é cada um cuidando do seu. Isso não pode acontecer entre os cônjuges, marido e mulher, não pode acontecer entre pais e filhos. Tem que ser junto, amém? Então, compartilhar conquistas e desafios com a família. Eu fui vítima de uma fraude. Eu perdi um carro novo, gente. Eu comprei um carro e foi um negócio bem sério, assim. Não foi uma fraudezinha, foi uma fraudezona. E eu caí, como um patinho.
Por fim, fui na delegacia, descobri que o carro que eu comprei era roubado. E eu não sabia, obviamente, né? Quando eu descobri, depois que eu fui e o cara identificou, olha, tem um detalhe aqui, aquilo acendeu uma luz, fui atrás e descobri que era realmente uma fraude. Já tinha transferido o dinheiro, já tinha transferido a TED, fui na delegacia, peguei minha advogada para provar que não foi eu que roubei o carro, né? Que eu tinha que provar agora que eu não roubei o carro. Então, fui com o documento, expliquei que eu tinha sido vítima e tudo deu certo, devolvi o carro. Fui na delegacia, ele falou, você quer ficar com o carro até ser resolvido? Deus me livre. Deixei o carro lá e saí, irmãos, com aquela sensação de prejuízo de ter perdido um carro de quase 100 mil reais, deixado lá na delegacia. E fui falar com Deus e o Senhor me restituiu, deu tudo certo no final. Mas o que acontece? Por que eu estou contando isso? A primeira coisa que eu fiz quando eu descobri a fraude, primeira coisa foi falar com Deus e perdoar aquele malfeitor. Porque, irmãos, ninguém merece estar nessa relação entre eu e o Pai. Eu fui para o banheiro do lugar onde eu descobri a fraude e falei, Senhor, eu perdoo aquele homem em nome de Jesus. Essa foi a primeira coisa, me resolvi com Deus e ali papai já estava liberado para me ajudar. É melhor assim, amém? Isso é importante, irmãos, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas não deixe de se acertar com o Senhor. Por que eu estou contando isso no contexto de família? Qual foi a segunda coisa que eu fiz? Eu reuni a minha família, vergonha, irmãos, minha esposa já sabia, filhos, olha, aconteceu um problema. Ainda bem que Leila estava comigo quando compramos o carro, eu pude falar, nós erramos. Não é bom dividir, irmãos? Ué, tá escrito, se um caiu, outro levanta. Nós erramos, né, mamãe? Ela? Irmãos, reuni a minha família, minhas filhas, tenho 2 filhas, Samariana e Beatriz, e falei para elas. E ali, não sei se choramos, eu estava uma aflição, irmãos, uma angústia. Eu lembro que eu liguei no cartão de crédito e eu nem lembrava o número do telefone. A mulher falou, esse rapaz aí é o fraudador, porque ela falou, dado, senhor, número do seu telefone. Eu não lembrava do impacto emocional, entende? Mas, como pastor, eu não podia contar isso para todo mundo. Porque imagina, chega na igreja, olha, o irmão já ia querer dar oferta. Eu falei, não vou fazer isso. Eu só falei para a minha família. Porque era uma situação delicada. Eu comecei a alugar carro e ir para a igreja de carro alugado. Os irmãos, o que está acontecendo com você? Não, está tudo bem. Eu só falei para a minha família, depois para a advogada, para uma pessoa dos familiares que estava me ajudando no processo e o meu supervisor, pastor Amorim Marizé. Só. Depois ainda. Eu também não queria que ele ficasse compadecido. Vamos ajudar o pastor Neemias. Depois tudo resolvido, Deus abençoou, usamos nossa fé, tudo restituído. Alguns sabem essa história e você está sabendo agora. Mas por que eu estou contando isso? Porque naquele momento de aflição era um problema, não era um ganho financeiro, era um prejuízo grande. Mas eu pude falar com a minha família. E como nós saímos dessa situação? E Deus restituiu, isso é um outro testemunho. Foi restituição mesmo, irmão, foi milagre. Como nós saímos e compramos um carro melhor ainda? Em família. Crendo junto. Amém? Não é melhor assim? Agora, isso é muito importante. A gente não pode, como cônjuges, né, viver uma vida separada. Eu ganho, ela não sabe. Eu devo, piorou, né? Aí que não sabe mesmo. Né? Não pode ser assim. Então, nós temos que estar juntos em família. Os ganhos são compartilhados. Os compromissos são compartilhados. Seus filhos têm que saber o que está acontecendo em casa. Se podemos, não podemos, por que não podemos, contar os projetos, contar os desafios e dividir as alegrias. Os filhos podem se envolver para ajudar os pais, por que não? Eu sou de um tempo, irmãos, que minhas irmãs mais velhas, elas, quando tiveram o primeiro trabalho, somos em 7 irmãos. 7 irmãos, aleluia. Então, quando as minhas irmãs mais velhas do que eu, elas lá nos anos 80 trabalhavam, e tinham o seu primeiro emprego, elas traziam todo o salário e davam na mão do meu pai. Era assim que elas foram criadas. E aí, hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Mas, irmãos, não está certo você ser filho, por exemplo, e não se envolver com nada de casa, não paga uma conta, não se envolve, não alivia para o pai, não pega junto, não entende a necessidade dele, o pai agora é obrigado, tem que dar iPhone, tem que viajar. Não, os filhos têm que fazer parte. Amém? Entender o que está acontecendo com os pais, valorizar
ajudar, mas também ser beneficiado. Afinal, a Bíblia diz que os filhos é quem tesouram, os pais é quem tesouram para os filhos. Então, filhos também serão abençoados, serão ajudados. Amém? Glória a Deus. Então, uma coisa que eu quero falar para casais é: lembre-se da necessidade de agradar o seu cônjuge. Diga comigo, agradar. Olha o que a Bíblia diz sobre agradar, presta atenção nisso. 1 Coríntios 7, 32 a 34. 1 Coríntios 7, 32 a 34. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. A Bíblia fala de agradar ao Senhor, agradar a esposa e agradar o marido. O que eu quero te dizer, uma oferta, doação, uma ação para agradar o seu cônjuge é tão importante quanto fazer o mesmo para agradar o Senhor. Você sabia disso? A Bíblia diz, olha, o solteiro cuida das coisas do Senhor, como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida de como agradar o cônjuge. Às vezes a gente é tão emocionado para agradar a Deus, dá oferta, se envolve, não é que você não tem que fazer. Se envolve, dá oferta, dá contribuição, dá o tempo, mas não faz a mesma coisa para o cônjuge. E a Bíblia coloca no mesmo patamar. Como o solteiro agrada a Deus, o casado deve agradar o cônjuge. Amém? Então, essa palavra não pode sair do nosso relacionamento. Tem coisa que você vai fazer, marido, para agradar a sua mulher. Custa caro. Amém? Aleluia. Não é barato não, mas você tem Deus, amém? Fica firme. Tem coisa, esposa, que você vai fazer para agradar o seu marido. Portanto, se a esposa vai agradar o marido, ela tem que ter também acesso, né, às finanças, né? Hoje mudou muito, a mulher trabalha, a mulher é mais independente, sem deixar de ser feminina, né? Ela pode trabalhar, tem um espaço no mercado de trabalho muito melhor do que 50 anos atrás. Quem concorda? Isso não está errado. Mas existem ainda famílias, e pode ser que você está numa situação que o marido trabalha, ganha, a mulher não ganha. Mas o ganho deve ser dos dois, viu? Porque experimenta trocar de lugar com a sua mulher um dia, você que trabalha, ela fica em casa, troca com ela uma semaninha, que você vai aumentar o salário dela. Te garanto. As irmãs podem ficar mais alegres aqui? Eu não sei. Irmãos, falando um pouquinho sobre isso, recentemente minha filha mais velha casou em dezembro do ano passado. Quando foi em janeiro, a mais nova foi estudar em Minas Gerais e mudou para a igreja de Belo Horizonte. Foi congregar lá. Eu fiquei sem duas filhas, né? E a gente ficou só. Alguns falaram, você vai ter que, pastor, agora lidar com a síndrome do ninho vazio. Mas aí o supervisor Jacob me ensinou uma confissão melhor. Não, voltamos para o Éden. Só Adão e Eva agora. Não é melhor? Pastor, ninho vazio é muito negativo, né? Não, voltamos para o Éden. Mas, irmãos, nesse estabelecimento da Ana Beatriz, minha filha mais nova, lá em Belo Horizonte, ela está estudando lá, está servindo. Minha esposa foi e ela ficava às vezes 15 dias, a gente até conseguia alugar um imóvel lá, ficava no Airbnb, alugando hotel e às vezes ficava uma semana, ficava 15 dias. E eu ficava em casa sozinho, cuidando de tudo, irmãos, 15 dias. Então é por isso que eu estou te falando que você precisa valorizar mais o trabalho da sua esposa. Amém? Uma família não funciona, não tem o meu ganho. Olha, pode ser que você pense diferente, está funcionando para você, eu não sei tudo. Mas Deus promete abençoar a unidade. Se você tem um modelo diferente, olha, pastor, lá a gente divide. Conta de luz é dela, a internet é minha, não sei como você faz. Desde que não comprometa a unidade. Entende? Eu acho mais correto, favorece mais a unidade, o modelo onde o ganho é nosso e a responsabilidade é nossa. Amém? Eu casei com a Leila, eu falo, ela não queria nem meu sobrenome. Eu falei, não queria meu sobrenome. Eu disse, filha, não. Ela não queria se chamar Leila Silva, porque afinal, gente, Silva não é muito chique. Eu falei, não, minha filha, você vai levar tudo
Tudo que eu tenho é seu. Tudo que você tem é meu. Mas a gente não tinha nada, mas já tinha consciência de unidade. Irmãos, adivinha o que aconteceu? Deus abençoou, amém? E hoje ela está feliz que tudo que eu tenho é dela. É verdade? E vice-versa, amém? Mas veja, nós não podemos deixar de ter unidade. Então, você ter as finanças juntos vai favorecer isso. A primeira pessoa que eu celebro quando eu tenho uma conquista, um ganho, é a minha esposa, meu bem. Ganhei isso aqui, ganhei essa oferta, ganhei isso aqui, fui promovido. Desde o tempo que eu trabalhava, não era integral do ministério, compartilhar. Então, tudo que a gente ganha, anotamos juntos. Tudo que a gente deve é nosso compromisso. Isso favorece a unidade. Talvez você não vai conseguir fazer isso com os filhos, mas eu penso que o casal precisa ter essa unidade. Ter um lugar para anotar tudo que ganha, ter consciência, não ser escondido. Ok? Não ser escondido. Eu nem sei quanto meu marido ganha. Irmãos, que coisa terrível. Já vi casamento com problema, se acabando, porque as contas eram divididas, a mulher não sabia quanto o marido ganhava, e quando ia saber, já estava devendo muita coisa. Aquela situação de usar o nome um do outro, porque a mulher nem sabe o que aconteceu. Por exemplo, a mulher não sabe o que aconteceu com o marido já está com o nome negativado, aí começa a pedir o nome da esposa, daqui a pouco está a esposa também. Irmãos, olha, vai funcionar melhor se vocês se unirem. Casais que têm testemunhos na área de restauração financeira, começaram a se unir, orar junto, abrir o coração, Senhor, vamos resolver isso aqui, e começaram a pagar as dívidas, e Deus começou a abençoar. Por que não estava abençoando antes? Às vezes porque falta unidade, ok? Então, uma coisa, fale comigo assim, eu preciso agradar o meu cônjuge. Ok. Outra coisa que nós já entramos falando aqui, mas eu coloquei num tópico, é estabeleça princípios. Estabeleça princípios. Uma família bem-sucedida em Deus, para você ser bem-sucedido financeiramente, você tem que ter princípios bem estabelecidos. Ok? Princípios, irmãos, são como colunas de uma construção. Você não mexe. Já comprou aquele apartamento que você podia mexer em tudo, menos naquela parede, porque ali tinha uma coluna estrutural? Quando você entende pela palavra de Deus, vindo na igreja, ouvindo a palavra, fazendo o seu treinamento bíblico, você, não porque alguém falou, mas porque você entendeu no coração um princípio, estabeleça esse princípio na sua família e fica firme neles. O primeiro princípio é dízimo. Você deve devolver dízimo com fidelidade. Então, os pais devem fazer e devem ensinar os filhos. Eu sempre falo para minha mãe que a maior herança que ela me deu foi me ensinar a ser um dizimista fiel diante do Senhor, entender o valor disso. Minha mãe me contava as histórias da avó, da mãe dela, minha avó Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é minha sogra. Minha avó... Ainda bem que a esposa está aqui hoje. Minha avó Maria Borges. Minha mãe contava as histórias dela de como ela era fiel e aquilo me influenciou como criancinha. E aquilo foi gerando uma mentalidade de que servir a Deus era vantajoso. E hoje eu sei, por experiência própria, que é. Então, a palavra diz, irmãos, só para citar um texto, eu quero citar um texto só sobre dízimo, mas guarde isso essa manhã, amém? Como família, vocês têm que, não pode um concordar, um crer e outro não crer. Se o seu cônjuge não crê ainda, paciência, né? Não vai pegar o dinheiro do cônjuge e dar o dízimo na igreja se ele não concorda, não faça isso. Algumas pessoas, já indo para conselhos práticos, alguns casais falam, a esposa, o marido, como que eu posso fazer? Se o meu marido não concorda, por exemplo, a mulher perguntando, se o meu marido não concorda em devolver o dízimo, ele não tem essa fé ainda, então devolva o dízimo daquilo que é seu. Aquilo que é seu, faça um teste com ele, olha, defina um valor para mim, da nossa renda quanto é meu, isso aqui, tá bom. Aí pega com o seu e seja fiel a Deus. Ele vai ver a diferença. Isso vai atraí-lo. É uma forma. Mas você não pode praticar um princípio desfazendo o outro. A mulher pode desrespeitar a autoridade do marido. O marido chega em casa, dei tudo para a igreja, dei uma oferta, compramos um novo templo. O marido não está nem sabendo. Ou então, estou devolvendo dízimo e você nem concorda. Não, você tem que ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. E vice-versa. O marido também não vai pegar das finanças que é da família se a mulher não concorda. Mas como é bom, irmãos, quando você, homem, mulher, casal e filhos, estabelece o princípio. Irmãos, aquilo vai abençoar a sua descendência. Não tem comparação. Não tem comparação.
Não tem comparação. Você sabe, uma curiosidade sobre Arujá, eu comprei, depois que eu recuperei a fraude do carro, eu comprei um carro melhor ainda. E eu comprei o meu carro na casa de um crente, um advogado. Ele morava aqui em Arujá, num desses condomínios. E nós começamos a conversar, falamos de dízimo, falamos da palavra. Ele falou, vamos na minha casa. Chegamos lá, ele mostrou o carro, vem cá. Ele chegou numa sala, abriu um caderninho de oração e falou, aqui, ó, isso aqui é a lista de oração respondida. O cara era crente. Estou contando só para você saber que o cara era crente. Sabe o que ele me disse? Ele falou, Neemias, quando eu conheci o evangelho, eu já era muito rico. Mas depois que eu comecei a dar o dízimo, não se compara. Meu Deus, amém? Quando você entende que funciona e pratica, irmãos, vai ser maravilhoso. A Bíblia diz em Gênesis 14, 17 a 20 o seguinte. Deixa eu ler só essa escritura para você. Porque é um tal de criticar o dízimo, porque é da lei, é da graça, é da antiga aliança, é da nova aliança. Deixa eu te dar uma resposta essa manhã. Você já aprendeu uma coisa, Deus não é pobre, ok? Segunda coisa, sobre dízimo, é da antiga aliança, é da nova aliança? Deixa eu te responder, é da Bíblia. Amém. Mas aqui, Gênesis 14, 17 e 20, diz o seguinte, após voltar Abrão, Gênesis 14, 17, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Essa escritura é preciosa, não dá para explorar tudo. Aqui, irmãos, não tinha lei. Aqui é 430 anos, pelo menos, antes da lei que Deus deu a Moisés. Aqui é fé. A Bíblia conecta Melquisedeque com Jesus Cristo e a gente com Abraão, com o povo da fé, e somos da fé, amém? Abraão, ele devolveu o dízimo por fé. Nós fazemos por fé. Amém? Abraão fez porque ele era abençoado, não para ser abençoado. Você devolve dízimo porque você é abençoado. Amém? Então você tem que falar sobre isso com o seu cônjuge, se fundamente na Bíblia. Uma coisa, quando minhas filhas eram crianças, eu dava mesada para elas não precisavam, irmãos. E eu tinha minha principal motivação ao dar uma mesada para elas, um valor simbólico, quando elas eram criancinhas. Tem um valor de você ensinar um pouco sobre parte administrativa, né? Você ensinar o valor do dinheiro, né? Ensinar o filho, dar uma missão para ele, ensinar a pagar com o próprio dinheiro, isso é bom. Eu não fui muito bom nisso aí não, ensinar administração. O motivo pelo qual eu dava mesada para ela era um só, isso elas ouviam de mim toda vez. Eu queria que elas aprendessem o valor de devolver dízimo. Eu dava mesada para elas só para ver elas devolvendo dízimo. Porque eu sei que quando eu passar, e minha geração passar, e elas permanecerem, isso vai alcançar a vida delas, já tem alcançado, vai alcançar meus netos e toda a minha descendência. Amém? Então, todas as vezes eu ressaltava, filha, lembre-se de honrar ao Senhor, e elas cresceram com esse entendimento. O que eu estou querendo dizer para você, quando você estabelecer esse princípio na sua casa, você vai ver uma grande diferença. Abra o seu coração para fazer isso por fé. Amém? Tem um depoimento de uma irmã, já idosa na igreja, e muito tempo no Verbo da Vida, que falou, pastor, eu quero que você leia a minha carta. Eu falei, irmã, tem certeza? Leia para toda a igreja. Irmãos, é emocionante. Ela relatando que nunca devolveu o dízimo, porque lá no fundo, no raso também, como diria minha amiga Verusca, ela tinha dúvida se realmente a conta não bate, vai faltar. Mas, finalmente, ela abriu o coração e a fé chegou. E ela começou a devolver. Ela falou, pastor, hoje eu vejo os frutos e hoje eu faço por fé. Não tenho medo. E aí o resultado é consequência, irmãos. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E ela falou, leia a minha carta para a igreja. Porque pode ter pessoas lá que não têm a fé e não se abrem para receber o conhecimento de Deus nessa área. E eu quero que eles saibam que eu vivi assim muito tempo. E hoje, mesmo sendo idosa e praticando o princípio, eu posso dizer, vale a pena servir a Deus. Uau! Eu já li umas 2 vezes, irmãos. Falei, pode ler mesmo? Aleluia, vamos aproveitar. Amém? Outro princípio que você deve estabelecer, irmãos, é exercer uma boa administração. Amém?
Uma família bem-sucedida, uma família que vai ser bem-sucedida nas finanças, primeiro, ela envolve Deus. O que nós queremos ser? Famílias benditas do Senhor. O que faz a gente bem-sucedido? Não é, irmãos, o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente ganha. Isso é importante, faz parte. Mas não é o que nós ganhamos, é de quem, a quem nós pertencemos. Sabe, o ladrão pode levar o seu dinheiro, não estou profetizando não, mas ainda que isso aconteça, mas você tem Deus, levaram o meu carro, Deus me deu um melhor. Então, não é o dinheiro, é Deus, irmãos, tem coisa melhor, é a aliança com Deus que dá a provisão. Quando você estabelece dízimo, você não está barganhando com Deus sobre recursos, você está celebrando a aliança com a fonte de todo bem. Amém? Então isso é muito importante. Então a primeira coisa, você tem que trazer Deus para a sua vida, você tem que trazer Deus para a sua família. O casal que está começando, a família que chegou na igreja e não foi educado na justiça, a palavra diz sobre ela mesma que ela foi dada para te educar na justiça, a fim de que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode ter chegado aqui e, pastor, eu nunca ouvi isso, nunca pratiquei, eu vim de outra igreja, nunca aprendi, mas você se abre e a palavra te educa, e te educa na justiça, e você dá fruto de justiça, e quando você dá fruto de justiça, você colhe dos efeitos disso. Amém, irmãos? Então a primeira coisa é, estabeleça dízimo, com firmeza na sua vida, vai abençoar você. Outra coisa é boa administração. Diga comigo, boa administração. O que significa, irmãos, é que você tem que ser responsável com os seus ganhos. Amém? Tem que ser responsável. Romanos 13:7, a Bíblia diz o seguinte: pagai a todos o que lhe é devido. Até aqui. Então você tem que deixar claro na sua casa, para o seu cônjuge, os seus filhos, aqui em casa, nós pagamos o que devemos. A Bíblia diz em Salmo 37:21, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. Tem algo aqui que às vezes a gente não percebe. Não pagar é impiedade. Sabe o que significa não pagar? Pecado. Às vezes a gente é tomado de uma mentalidade que, não, deixa isso caducar, deixa. Não, irmãos, é pecado. Aquilo escandalizou o nome do Senhor, aquilo impede o fluir da bênção de Deus para você. Impiedade é pecado. E pegar o ímpio é que pega emprestado e não paga. Então, quando eu pego emprestado e não pago, quando eu devo e não pago, eu me equiparo ao ímpio. É uma impiedade, é pecado. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer com a impiedade, gente? Me arrepender. E dar fruto de arrependimento, sim ou não? Então, não é só se arrepender, tem que pagar mesmo. Amém? Então, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, quantos justos tem aqui essa noite? Essa manhã, olha, errei. O justo, ele se compadece e dá. Quer dizer, para o justo, essa questão de pagar está tão bem resolvida que ele é um doador agora. Não diz que o ímpio pede emprestado e não paga. O justo paga. Não, diz, o justo dá. Por quê? Pagar para ele é o básico. Deus não te chamou para ter suficiente para pagar. Isso é o mínimo. Deus te chamou para ter superabundância e doar. Ei, irmãos, vale a pena ser justo. O ímpio mal tem para pagar, por isso que ele não paga o emprestado. O justo tem para pagar e ainda tem para doar. Amém? Então você tem que dizer, não somos ímpios que não pagam, somos justos, ofertamos. Paulo, quando escreve para os irmãos em Coríntios, diz, o que me interessa não é o donativo, 2 Coríntios 9, mas o fruto que aumenta o vosso crédito. Irmãos, quem é crente e generoso tem fruto. E o fruto é doação. O fruto é oferta. Amém? Então, você tem que dizer como família, não somos ímpios que não pagam, somos justos e ofertamos. Não escondam as dívidas um do outro, na família, como nós já falamos. Isso é impiedade, irmãos. Homens próximos que eu conheço, podia citá-los como referência, que me ensinaram, eles me compartilharam coisas assim, olha, errei. Primeira coisa que eu fiz, reuni minha família, pedi perdão a Deus e para minha família, errei. Me endividei, tive problema. Ei, irmão, que tal você fazer esse conserto? Ninguém precisa ver. Eu não estou dizendo para você vir necessariamente no gabinete pastoral, estou dizendo para você reunir a sua família, que debaixo do céu é a coisa mais importante que você tem. Fala com Deus e fala com a sua família. Me perdoe, eu errei, eu falhei, vamos acertar daqui para frente,
porque somos justos. Deus vai abençoar essa atitude, amém? Glória a Deus. Se está em dívida, seja a primeira coisa que você tem que fazer. É isso, se arrepende da impiedade, faça isso diante de Deus e diante da sua família, amém? Eu não vou ler isso aqui, mas Mateus 17, 24 a 27, depois você lê, Mateus, Jesus fala do imposto das 2 dracmas, né? E pediram o imposto para Pedro, e Jesus falou, vamos pagar, não deveria pagar, mas vamos. E o que me chama a atenção é o verso 27, Mateus 17, 27. Jesus disse o seguinte, mas para que não os escandalizemos, vai, pega o anzol, apanha o dinheiro e paga. Jesus falou para Pedro, ó, esse imposto aí não é devido para nós não, que somos filhos, mas para que não os escandalizemos. Então nós temos que ser movidos por isso, irmãos. A gente não foi colocado na terra para gerar escândalo. A gente foi colocado na terra para dignificar o nome do Senhor. Se somos famílias benditas do Senhor, nós vamos agir como tal. Vamos frutificar como tal. Ninguém está pagando. Aquele povo paga. Que história é essa, irmão, de que todo mundo quer contratar todo mundo menos crente? Não, você tem que ser o principal. Pode contratar um cristão porque eles são honestos. Esse quadro tem que mudar, irmãos. Na pandemia, muita gente deu problema, deu calote, pediu desconto, não pagou. A nossa igreja aqui, eu sei que foi também, pagou, não ficou barganhando o que não era justo e fortaleceu o relacionamento. Aquele povo é diferente. Sim ou não? Aleluia. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu estava querendo um emprego que eu desejava, um emprego bom salário, todas essas coisas boas que a gente quer, home office e tal, benefício. Aí de repente surgiu um emprego ruim que eu não queria, mas eu percebi Deus me mandando ir. Tem que ser crente, né? É um jovem de oração, jejum. Eu percebi que era para ir, mas não era o que eu queria não, eu fui. Quando eu cheguei lá, passou alguns meses, me colocaram numa situação que eu tinha que mentir. Eu cheguei para a chefe e falei, eu não posso mentir. Ela falou, ok, eu entendo o seu caráter, o senhor valorizou aquilo, falou, você vai ficar mais, cumpre o seu contrato, eu entendo, mas você está demitido. Demitiu ele porque ele não queria mentir. Mas ok, ele foi demitido. Aí ele soube de um outro emprego, era o que ele queria. E a concorrência era grande, porque tudo que é bom tem concorrência, amém? Mas sabe que as pessoas estão atrás de homens e mulheres honestos? Homens e mulheres de bem, não só competentes, mas que têm caráter. E você é uma pessoa assim. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele chegou na entrevista e contou o que tinha acontecido no emprego anterior. Olha, eu estou vindo de outro emprego e eu perdi o emprego. Por que você foi demitido? Né? Não é coisa que pergunto na entrevista? Né? Ele falou, porque eu não quis mentir. E contou a situação. A mulher disse, olha, nós estamos com dificuldade, a vaga é boa, o salário é bom, mas a gente ainda não conseguiu uma pessoa que tivesse o caráter aprovado para assumir essa vaga. Parabéns, o emprego é seu. Uau! Amém, irmãos? Eu nunca tinha visto um testemunho disso. Você entrou numa coisa ruim para virar um testemunho, para entrar numa coisa boa. Aleluia. Então você tem que dizer, não vamos gerar escândalos. Porque somos justos, vamos ver Deus provendo para nós de forma milagrosa. Vamos confessar comigo, diga comigo, não vamos gerar escândalo. Diga, porque somos justos, vamos ver Deus provendo para nós de forma milagrosa. Deus falou para Pedro, ó, vai lá para não gerar escândalo. Mas o que veio depois é milagre, irmãos. Você já viu o dinheiro na boca do peixe e ainda ser o dinheiro exato do IPVA? Do IPTU? Imagina, você tem um carro, foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro, tá? O pastor Lucas tem um carrão, Camila tem um carrão. Chega fevereiro, mês do IPVA. Aí Deus fala para o pastorzão, vai lá, pega o peixe, que ele encontra lá, o valor do IPVA dele e da Camila. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Tinha o valor do imposto dele e de Jesus. Agora, se isso não é milagre, eu não sei o que é. Irmãos, Deus tem formas de surpreender você. Não fique pensando que... me permita falar isso. Às vezes o que impede pessoas de praticar justiça é que a gente limita o agir de Deus. Por exemplo, eu poderia ficar esperando, orando a Deus, Senhor, abençoe, devolve o carro que eu perdi, Senhor. Deus, aleluia, estou para lá e confessando. E aí eu esperava o quê? Que aquele ladrão se convertesse aqui num culto bem bonito em Arujá.
pegasse meu telefone com o pastor Lucas, voltasse lá na minha casa de joelhos e falasse: me perdoe, cara, eu sou uma outra pessoa, está aqui seu carro de novo, está aqui o seu dinheiro de volta. Irmãos, eu desejei que aquele homem se convertesse, mas talvez isso nunca vai acontecer. Mas a gente tem que aprender, irmãos, que com Deus, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus não prometeu que aquele quisera que ele se converta, mas Deus não prometeu que eu vou encontrar com ele. Deus prometeu que eu não vou ter prejuízo. E Deus me mostrou caminhos que eu nunca... Irmão, só para você entender o que aconteceu com a gente, surgiu um investimento que eu nunca tinha feito. Não é criptomoeda, não. É coisa lícita, coisa menos arriscada. Mas para mim, para ela, era novidade demais, gente. E eu falei assim: vamos entrar. Ela falou, concordou de cara. Eu falei: aí já é milagre. Aí já é o agir de... Aí Deus está bradando nessa casa aqui. Concordou de cara. Porque Deus estava nos movendo, irmãos, nós não tínhamos inteligência para fazer aquilo. Quando eu falei do investimento, a agência de investimento falou: quem que é o ousado que está querendo entrar agora? É o meu amigo e tal. Entramos. Irmãos, eu não sabia, era um período lá que a coisa estava embaixo, eu comprei muito bem. Em 3, 4 meses a gente tinha recuperado o valor do prejuízo e mais a diferença do carro melhor que eu comprei. Amém? Então, não fique esperando que a vingança de Deus. Espere a recompensa de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, é: entenda o propósito. Entenda o propósito. E você vai entender onde eu quero chegar. Lucas capítulo 12, verso 15. Repita comigo: entender o propósito. Há uma mensagem na igreja que eu não gosto muito. Ela limita o propósito. Irmãos, fazer parte da igreja, contribuir na igreja, faz parte do propósito. Mas não é só isso, não. Amém? Exercer ministério, ser chamado para os 5 dons, glória a Deus. Eu larguei 21 anos de trabalho na área financeira para servir ao Senhor. Faz parte do propósito. Mas por que essa mistura de que servir a Deus onde você está, fazendo o que você faz, na área que Ele te chamou, não é propósito? E é por isso que a mensagem da riqueza também está distorcida. Vamos entender. Lucas 12, 15. Então lhes respondeu, aqui é Jesus falando: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Avareza significa cobiça, desejo ávido por ter mais. Deus não é contra a riqueza, não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. Deus é contra a avareza. Sabia que tem pobre avarento? Deus é contra a avareza, irmãos. O pessoal não tem nada, mas também não dá nada. Né? Então, a Bíblia, Jesus falou: livrai-vos de toda e qualquer avareza. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra esse desejo ávido de ter mais. Ou seja, você ser levado a negociar princípios, negociar sua família, só para ter mais. Essa coisa que tira você, não respeita o seu corpo, não respeita o seu descanso, não respeita você mesmo, não respeita nada. Você que só quer ter mais, isso é avareza, irmão. Você pode ter mais, mas você não pode ser consumido pelo desejo ávido de ter mais. Quando ter mais está concorrendo com a sua vida, e aí eu quero corrigir um pouquinho o propósito. Não é uma mensagem só assim, quando ter mais está concorrendo com você vir na igreja. Claro, porque vir na igreja e servir a Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando ter mais está concorrendo com você contribuir na igreja. Não é só isso. Você tem que colocar na balança também que esse desejo ávido por ter mais não pode concorrer com você mesmo. Ei, está respeitando o seu limite? Não pode concorrer com a sua família, com o tempo de qualidade com seus filhos. Irmãos, eu fiz o melhor que eu pude com as minhas filhas, que uma casou, outra já foi. Mas às vezes eu choro olhando, vendo as fotos de criança querendo ter feito melhor. Eu quero dizer para você, passa muito rápido. Não vale o preço. Não estou dizendo que eu lamento, que eu só tenho sofrência, mas eu tenho saudade. Amém? Quem está entendendo? Não vale o preço. Amém? Não vale o preço. Então, veja lá, vamos primeiro, Deus é contra a cobiça, não contra a riqueza. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz o seguinte, olha só, e precisamos entender isso aqui. 1 Timóteo 6, 17. Exorta os ricos do presente século
que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus é bom demais. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. Então, Deus não disse para os ricos desse século, o que é rico desse século? Rico desse século é os ricos desse mundo, ok. Rico desse tempo. Não é rico do mundo. Ricos desse século, já sei. Todos os endemoniados que ainda não fazem o rema não são convertidos. Não. Rico desse mundo é que não está na eternidade, não morreu, está no mundo. Agora, para quem a carta foi escrita? Para a igreja. Então, forçosamente, a interpretação correta é que Timóteo estava instruindo os ricos da igreja. Porque não faria sentido Timóteo falar assim, olha, vamos fazer uma cruzada só para a gente falar para os ricos do mundo contribuir com a igreja. Ninguém ia dar ouvido a isso, irmãos. O mundo não tem interesse de cooperar com a igreja. Essa mensagem não é para os ricos do mundo que não estão na igreja. É os ricos que estão na terra, mas que são crentes. Então, olha o que Deus está falando aqui. Na igreja, Timóteo falando, ó, ricos do presente século. O que Deus é contra? Não seja orgulhoso. E não coloque esperança na estabilidade da riqueza. Irmãos, esperança? Onde está a nossa esperança? Em Deus. Então, o que Deus está falando aí? Cuidado. Tem uma coisa aí que vai concorrer com a esperança. Isso eu não quero. Nós já falamos da avareza. Tem o deslocamento do propósito da esperança. Já pensou se a minha esperança tivesse naquele recurso que eu coloquei, que eu deixei no carro? Foi embora a minha esperança. Mas a minha esperança estava em Deus, que me restituiu. Então, o que Deus está falando aqui, ó, a riqueza é instável. Eu não sou instável. Não coloque a sua esperança na estabilidade das riquezas. Não espere que a riqueza vai te dar tudo que você precisa, não. Mas coloque em Deus. E como é Deus? Coloca a esperança em Deus, que deixa pobre? Não. Meu Deus do céu, que tudo proporciona ricamente. Porque Ele é rico, tá? E para quê Deus proporciona ricamente? Não, só para você também não sofrer tanto, comer o básico, tá bom? Mas não vai pensando em se divertir, ser bem-aventurado, essas coisas não tem na igreja, não. Não, irmãos, Ele proporciona tudo, ricamente, para o seu aprazimento. Para te ver feliz, lindão, lindona. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, Deus nos dá ricamente para o nosso aprazimento, isso é alegria. Deus tem prazer em te ver feliz. Deus só tira de você, de nós, irmãos, ou instrui a gente se livrar de coisas que atrapalham, avareza. Esperança em coisa que não pode trazer satisfação. Amém? Glória a Deus. Então, diga comigo, entendendo o propósito. Por que eu estou falando disso? Existe um ensino errado que combate a riqueza na igreja. Nós já falamos, Deus não é pobre. Existe um ensino errado que fala que propósito de enriquecer é só para você servir na igreja. Irmãos, deixa eu te falar que não. Viver com integridade, ter recurso para pagar suas contas em dia, ter o suficiente para ser generoso e contribuir, isso também é propósito que exalta a Deus. Quando Deus fala que vai te prosperar, não é só porque Ele quer que você contribua na igreja, é porque Ele quer que você seja honesto, pague aluguel, pague o imposto, mesmo com raiva do governo, pague a conta, pague a documentação do carro em dia. E isso custa caro, isso é propósito também. Deus quer que você, a Bíblia fala de cuidar de pai, de cuidar de avós. A Bíblia fala de deixar herança para os filhos. Como você vai fazer isso sendo pobre? Então o propósito, irmãos, você não pode se sentir culpado, não. Deus me deu riqueza, mas assim, eu estou me sentindo culpado porque, sabe, eu não estou me envolvendo com missões, eu acho que eu tenho que colocar tudo em missões, eu tenho que dar tudo na igreja, fazendo isso em detrimento da sua integridade, sem pagar. Irmãos, o que dignifica mais a Deus? Uma oferta que você dá na igreja, ou um devedor que você procura e fala, olha, passei situação, mas está aqui, ó, estou te pagando. O que dignifica mais a Deus? As duas coisas. Eu me lembro de uma situação, então entendendo o propósito é o seguinte, está tudo bem você enriquecer para viver bem, não dever nada para ninguém, e deixar um legado e uma herança. Deixa eu ler uma escritura para você.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga comigo, está tudo bem. Enriquecer para viver bem. Amém? Se você é família bendita do Senhor, irmãos, você vai prosperar em todas as áreas. Olha o que a palavra diz em Timóteo, depois você lê, capítulo 5, versos 3 e 4, fala de honrar os pais e netos. Agora, só quero ler isso aqui com você, Provérbios 13, 22, e pega isso para a sua geração, pega isso para a sua casa, declara isso sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sua família, seus netos. Olha o que diz Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Olha só, Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, o pecador, irmãos, não fica pensando que o pecador vai fazer pix para você, tá? Não é isso não. O pecador não tem herança, não tem legado. Quando o pecador morre, a riqueza dele fica na terra. E a terra é de quem? A terra é de Deus. Não fica para ele, não fica para a geração dele, porque aquilo não é abençoado. Mas o homem de bem, ainda que você morra, a sua herança, Deus abençoa e vai ficar para os filhos e os filhos dos filhos. Ninguém vai tirar a sua herança, porque aquilo aquilo tem dignidade, aquilo tem selo de Deus. O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então, você tem que saber, Deus vai me enriquecer e faz parte da aliança, faz parte do propósito. Eu vou deixar herança. Meus filhos serão melhores do que eu, meus netos melhores ainda. Irmãos, eu sei o sacrifício que meu pai fez para criar 7 filhos. Lá em casa, a fruta vinha de saco de estopa do mercado municipal. Era de lote, meu irmão. Eu sei o sacrifício que ele fez para criar, para dar alimento, para vestir bem. Hoje eu posso dizer que nós estamos muito melhores. Amém? Graças a Deus. Minha esposa a mesma coisa. Família grande também. E eu sei e posso já ver facilidades que eu crio para as minhas filhas, elas estão bem melhores. E os meus netos serão melhores ainda. Porque o homem de bem deixa herança. Amém? Glória a Deus. Então isso faz parte do propósito. Glória a Deus. Eu estava contando aquele testemunho de que como dignifica a Deus você honrar os seus compromissos. Eu lembro de uma igreja querida que eu ajudei por um tempo. Eu cheguei para o pastor e falei, olha pastor, de tudo que eu vi aqui, percebi algo no espírito. Falei, procura aquele credor, procura aquele homem. Sabe, era a dívida mais antiga da igreja. E por causa disso tinha desfeito a amizade, o homem estava chateado. Irmãos, o pastor novo que estava assumindo entendeu, pegou a diretoria, fez uma coisa muito bonita, foi lá na casa daquele homem e falei, vamos lá, paga tudo, não negocia não, vamos resolver isso aqui. É a dívida mais, vamos dizer, a mais honrosa de se quitar. É a mais antiga, já estava caindo no esquecimento, vai lá. E eles foram, como igreja, irmãos. E o resultado é que aquele homem se emocionou, aceitou Jesus, ele e a sua esposa, e aquele relacionamento foi reatado de novo. Eu te digo, o que glorifica mais a Deus? Devolver o dízimo com fidelidade na igreja, honrar os seus compromissos, as duas coisas. E Deus te dá o suficiente para isso. Amém? Diga comigo, somos famílias benditas do Senhor. Diga, vamos prosperar. Diga, não vamos negociar princípios. Diga, também nas finanças, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu quero terminar esses minutinhos que faltam fazendo um convite. Se você entrou nesse lugar, nunca entregou a sua vida para Jesus, sabe, a coisa mais importante sobre família é você pertencer à família da fé. Se você ainda não fez isso, saiba que Jesus morreu pelo seu pecado, ressuscitou para te dar vida. E a Bíblia fala assim, de você invocar o nome do Senhor para ser salvo e confessar Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade. Sabe, sempre tem um primeiro passo. Jesus falou sobre entrar no reino e ver o reino. Talvez esse seja o seu dia. Se você não nascer de novo, você não pode entrar e não pode ver. Talvez você não entende tudo que se fala nesse lugar, embora toque ao seu coração, mas você não entende tudo, porque você não entrou ainda. Existe um ato, que é quando você confessa Jesus como teu Senhor, que Ele te dá vida.
Ele te dá o Espírito Santo e você se torna um filho de Deus. A partir daí, tudo muda, porque Deus vem habitar em você. Você se torna um filho de Deus. Ele perdoa o seu pecado, é o único que pode fazer isso. Ele perdoa o seu pecado, te reconecta com Deus, Ele dá o Espírito e te recebe como filho, como filha. Alguém hoje aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O convite está aberto, se é o seu caso, venha. E eu tenho falado com pessoas que esfriaram espiritualmente. Você foi na igreja A, foi na igreja B, serviu ao Senhor no passado, hoje não está servindo mais. Eu chamo isso de esfriar espiritualmente. Então, se você esfriou espiritualmente, mas reconhece que precisa da unção do Espírito Santo, e reconhece que precisa da palavra de Deus que é ministrada nesse lugar, então venha selar hoje o seu compromisso de voltar aos caminhos do Senhor. Alguém hoje que quer se reconciliar com Deus? Eu quero voltar a congregar fielmente, eu quero voltar a me reconectar com uma família, eu quero criar raízes, eu quero florescer, amém? Aleluia. Se é o seu caso, talvez você está vindo aqui como um simpatizante, como eu já fui também, já sentei aí, fiquei assistindo, mas um dia eu tomei minha decisão. Talvez você já está quebrantado, mas ainda não selou isso diante de Deus. Faça isso. Deixa os céus, o inferno saberem que a partir de hoje você toma uma decisão. Onde está você que quer se reconciliar ou aceitar o Senhor? Alguém?